Então, galera, boa noite. Vim falar aqui das medalhas 929, 930, 931 e 932, que eu consegui elas na competição de Búzios, na última semana de novembro, no dia 30 de novembro. Foram 4 medalhas, né? Duas provas, no qual eu ganhei 2 medalhas de participação das provas e 2 medalhas de premiação em categoria, né? A prova foi lá em Búzios, né, o Xterra. Eu participei do Swim Challenge de 1,5 km e participei do Biathlon, que era 1,5 km nadando e 7,5 correndo. Nunca tinha ido a Búzios, achei o local sensacional, achei a armação de Búzios muito legal. Fazia muito tempo que eu não participava do Xterra. Participei do Xterra a última vez quando ele estava ainda, pelo que eu li, ele começou em 2010 ou 2009, ele ainda estava meio que no começo, né, 2013, e era uma etapa em Juiz de Fora. Então faz muito tempo que eu não participei, e nessa etapa eu participei da corrida e do Swim Challenge, e na época eu até ganhei o Swim Challenge de 1 km. Dessa vez as coisas ficaram muito mais competitivas, né, tinha bastante atletas, o circuito melhorou bastante, então eu participei do Swim Challenge. Para minha surpresa, um pouco, né, de surpresa, a água abaixo de 20 graus, né? Já tinha ouvido a instrução do Arthur que você podia usar a roupa de borracha. E o que eu tava falando de surpresa é que eu não tinha noção de que a roupa de borracha fazia tanta diferença realmente. E faz uma diferença absurda. Eu nadei a prova de Jagged, mas me sentia muito mais lento do que os outros atletas. Tudo bem, não estava 100% treinado, preparado, talvez igual os caras, mas eu nadando lado a lado com o cara, eu me via dando 2 a 3 braçadas enquanto o cara dava uma braçada. Então eu sentia que a roupa de borracha deixava os caras mais com uma flutuabilidade muito maior do que até a minha própria roupa de borracha do Jagged, que apesar de velha, é uma roupa muito boa, rápida, né? Mas a borracha é bem fininha, então a flutuabilidade é pequena. Mas achei que a prova foi legal, a gente saltou do pier, fez 3 contornos de boia. Achei que foi uma prova dura para mim. 1.500 não é uma prova fácil. No final de prova, eu tive uma disputa grande contra um adversário. Estava meio desconcentrado na prova, né? Não, tava tendo alguns problemas pessoais e acabei não conseguindo disputar tão bem a prova ali no finalzinho com aquela raça de 100% nos últimos 10 metros ali para ver saía da areia e passava primeiro. Se eu tivesse, acabei ficando 1 segundo atrás do quinto colocado, senão teria pego o pódio geral e troféu de quinto lugar no semi-challenge de 1,5 km. Acabei ficando em primeiro na categoria e sexto lugar no geral. O tempo não é tão relevante, né? Porque cada mar, cada situação tem uma prova diferente. E na própria prova que eu fiz 21 minutos na prova do Swim Challenge e à tarde, com o mar mexido, eu fiz 24 minutos na mesma prova. Então, a prova de 1,5 km ela fica muito em função da correnteza, muito em função do mar e é diferente. As outras 2 medalhas foram na parte da tarde do mesmo dia, um pouco cansado, tentando me concentrar um pouco mais para a prova. Foi a prova do A4, era 1,5 km nadando e mais 7,5 correndo. Foi muito diferente porque a prova era em trilha e eu fiz 1,5 km nadando novamente. Dessa vez eu fiz de jammer, uma bermuda só, bem antiga, simples, enquanto isso a galera fez de roupa de borracha. Também senti bastante diferença nisso. Acabei sendo o quinto a sair da água. Fui muito rápido na transição, porque eu não estava de roupa de borracha. Só coloquei o tênis e saí correndo, porque eu não precisei botar nada, basicamente. A minha camisa já estava com o número, então foi super rápido colocar a camisa. E o tênis, que também já era bem facinho de colocar. E parti para a prova de corrida. A prova de corrida foram 7,5 km. Começava com 1 km basicamente na areia. Depois entrava numa trilha single track, com bastante subida. Depois ia para a encosta e descia pelas pedras.
Achei muito difícil a parte das pedras, porque a maré estava muito alta, então já não tinha pedra, era pedra com água. Então eu perdi muito tempo e não tinha experiência na parte. Os outros atletas, então, acho que tinham mais experiência, acabaram me passando durante a prova. Tinha muita subida de morro íngreme que você tinha que ir subindo pelas raízes, tinha que ter uma expertise melhor. E a prova tinha descidas com pedra, o circuito era bem difícil. E acabei ficando em 10º no geral e novamente e peguei terceiro na minha categoria. Então, minha categoria estava bem forte, de 30 a 35 anos, e eu consegui pegar terceiro no geral e né, terceiro na categoria e 10º no geral. Para mim, o saldo de Búzios foi muito positivo, aprendi muito, ganhei muita experiência com relação a essas provas. Vi que não dá para participar dessas competições se você não for com equipamento pelo menos adequado para a prova. Talvez não precise ser o melhor para o momento, mas talvez o adequado. Se puder ser o melhor, bom também. Mas não é só equipamento, tem muito treino, muito esforço, muito preparo. Mas equipamento também conta bastante para você poder pelo menos se igualar, porque quando você já está lá em cima no nível, esses detalhes em que vai fazer diferença, né? Acredito que, por exemplo, na prova do Swim Challenge, 1 segundo, pô, uma roupa de borracha consegue tirar 1 segundo em 1.500 metros, né? Então, isso aí poderia ter me ajudado a pegar o pódio. E conforme se eu puder participar no que vem, se tiver tudo certinho, com saúde, conseguindo treinar e conseguir ter a graça de Deus a participar, aí a gente vem forte, que eu vou tentar arrumar um equipamento, nem que seja emprestado aí para poder me adequar melhor. Um abraço a todos.